assunto é com Murilo Rocha. Murilo, bom dia. Na sexta-feira a gente havia prometido que ia falar também sobre a sabatina da Simone Tebet, né, no Jornal Nacional. Não sei se você quer fazer uma ligação entre a entrevista dela ao JN de 40 minutos e a participação dela no debate, porque tá todo mundo apontando Pois é, Lucas, eu vou... as melhores performances, vou começar falando da Simone Tebet, até por essa promessa que havia feito na sexta-feira. No Jornal Nacional, não sei se vocês acompanharam, eu achei que ela não foi tão bem, ela foi meio generalista nas respostas, não se comprometeu, mas também não mostrou a desenvoltura que mostrou ontem no debate. Muito bem. Né? Então já vou pular para o debate da Band agora, vou pegar um pouquinho de cada coisa que nossos colunistas falaram anteriormente na nossa chamada, né? Eu acho que é difícil falar em vencedor de debate, realmente, porque cada candidato está numa posição diferente, ou seja, vai adotar uma estratégia diferente. E geralmente em debate, quem está com menor percentual se sente mais à vontade para fazer promessa, para ir para o ataque, porque não tem nada a perder, né? Já está lá embaixo, pode subir. Então esse foi o caso, vamos dizer, da Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila, a Soraya Tronic. Então eles ficaram, é o próprio Ciro, né? Já Lula e Bolsonaro ficaram mais engessados. Todos os dois ficaram mais engessados dentro do que se propuseram. Bolsonaro se propôs a reforçar todos os clichês, tudo que ele vem repetindo, ideologia de gênero, falou dos países da América Latina que seriam alinhados com o PT, repetiu os ataques à questão da corrupção do governo Lula, ele ficou com o mesmo discurso. E o Lula ficou, como disse, eu não sei se foi o Schiller aí que fez esse comentário, o Lula ficou ali naquela questão do jogo de segurança ali, tentando ganhar, né, como se fosse uma luta de boxe, ganhar por pontos, né? Não foi em momento nenhum para uma tentativa de ataque, nem quando foi atacado, né? Acho que ele frustrou os eleitores dele, que esperavam respostas diretas aos ataques de Bolsonaro. Como na primeira pergunta, que Bolsonaro foi muito incisivo contra o Lula, em outros momentos também se referindo a ele como ex-presidiário. Todo mundo esperava um Lula rebatendo ali, sendo agressivo, né? Pelo menos rebatendo os fatos que o Bolsonaro falou. E o Lula optou por não, né? Optou por uma tática de ficar falando o seu mandato, talvez para não realmente, como ele lidera, falou, não vou entrar em desgastes. Mas, a meu ver, é uma opinião minha, essa tática não foi boa pro ex-presidente. A meu ver, foi porque ele apanhou. Aí apanhou tanto do Bolsonaro como também dos outros candidatos que já era esperado, né? Os outros candidatos estavam ali para questionar principalmente ele e Bolsonaro. Agora, sobre Bolsonaro, acho que Reinaldo Azevedo foi muito feliz quando falou que o Bolsonaro, ele mesmo, né, se enforcou com suas próprias palavras, né? Ele partiu pro ataque e num desses ataques, como sempre faz, perdeu o controle, atacou aqui a jornalista Vera Magalhães. Nesse ataque, foi um ataque completamente sem razão. Ela fez uma pergunta sobre vacinas. E há um problema de cobertura vacinal, sim, em grande parte motivado pelas fake news propagadas pelo governo Bolsonaro e pelo próprio presidente, que estimula a questão das vacinas. Ela fez essa pergunta e ele atacou a jornalista sem nenhum motivo, que estava ali para fazer perguntas. E nesse ataque, Bolsonaro foi mal, mas foi um mal assim também conhecido, né? Ele sempre ataca ali as jornalistas, e nesse caso, mulheres, uma jornalista mulher. Então ele mostrou essa antipatia que ele tem com a questão das mulheres e também com a questão da imprensa, né? Mostrou, e ainda a questão do despreparo, que não respondeu à pergunta das vacinas. Bolsonaro sendo Bolsonaro. Então, se ele vinha bem no enfrentamento com o Lula, ele estava ali, gente, para gerar memes, como o próprio Reinaldo disse, para gerar cortes para o WhatsApp, para as redes sociais. Por isso ele estava reforçando aqueles pontos, fazendo aquelas tiradas, né? Porque ele sabe que esse material vai ser usado depois pela campanha dele para difundir aquela questão como se tivesse lacrado e ganhado o debate. Mas, talvez nesse excesso, ele acaba sendo ele mesmo e fez essa agressão, e aqui vale, né, como jornalista, solidarizar a jornalista Vera Magalhães, atacada gratuitamente, volto a dizer, num debate. Foi muito feio o que ocorreu, né? Mostrou um pouco do que o candidato Bolsonaro pensa e age quando está diante de mulheres. Então acho que Bolsonaro errou e as pesquisas mostram isso. O Datafolha fez uma pesquisa com 63 indecisos, colocou eles para assistirem ao debate, 64 indecisos.
foram colocados para assistir o debate. E as percepções dos indecisos são muito similares ao que nós estamos falando aqui. Na visão deles, quem saiu melhor foi justamente Simone Tebet, como a gente abriu aqui falando sobre o desempenho dela, que foi muito bom. Então, para os indecisos, a melhor performance foi dela, Simone Tebet, seguida por Ciro, depois por Lula e Bolsonaro atrás de Lula. Ou seja, o desempenho do presidente não foi bem avaliado pelos indecisos, que é o que está em jogo, porque Lula tem votos cristalizados, Bolsonaro também. Agora é um percentual grande de indecisos. E nesse grupo amostral aí da Folha, um grupo pequeno, 64 pessoas, né, essa estratégia do Bolsonaro, essa agressividade dele não foi bem avaliada. Mas Lula também não foi bem avaliado. Essa passividade que ele demonstrou ontem, esse discurso só falando do passado, também não foi bem avaliado. Como eu disse, que aí, vamos dizer, a melhor avaliada foi a Simone Tebet. E essa é a nossa percepção aqui também, enquanto jornalistas. Nós estávamos conversando aqui antes de ir pro ar e todo mundo se surpreendeu, vamos dizer, positivamente com o desempenho da Simone Tebet. Ela foi quem fez o melhor enfrentamento do governo Bolsonaro, foi quem colocou os dedos nas feridas e conseguiu também ser propositiva quando preciso. Então, é uma candidatura que tem pouco potencial hoje de vitória, poucas chances de vitória, né? Está com 4, 5% das intenções de voto, mas deve crescer um pouco, né? Ganhou visibilidade e com certeza ganhou a simpatia de parte desses indecisos. Então foi um bom momento para Simone Tebet o debate de ontem. Vale destacar ainda a confusão nos bastidores lá do debate da Band, provocada pelo deputado federal André Janones e pelo ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles. Um bate-boca, ameaças de agressão, o clima esquentou. Se no palco lá já estava um clima quente, nos bastidores estava 10 vezes mais quente. Depois o Janones ainda bateu boca com o Sérgio Camargo, que era da Fundação Palmares, com o Nicolas, vereador aqui de Belo Horizonte, que estava presente lá e é candidato, também gosta também de aparecer nesses momentos para tentar angariar votos. Enfim, foi quente o clima nos bastidores do debate. E o debate, como já falamos aqui na manchete, ele foi um sucesso do ponto de vista da audiência, mobilizou muita gente aí, né, nas redes sociais, que é isso, tem o debate, gente, mas ele continua depois nas redes sociais, né? Você pensar aí, 1,5 milhão de pessoas acompanharam aí pelo YouTube de forma simultânea e na TV a Band ficou aí durante mais de 1 hora na liderança entre as televisões, né? Ficou por mais de 1 hora na liderança, então foi um debate importante até por essa audiência, né? E nesse ponto de vista, aí eu pegar um pouquinho, né, voltando aí às análises dos candidatos, acho que Lula e Bolsonaro jogaram nessas estratégias. Lula lidera. Ele não poderia ter uma postura agressiva e completamente descompromissada. Mas também acho que errou, que ficou na defensiva demais e em alguns momentos se mostrou meio perdido. Não sabia se seguir o pessoal do marketing, não sabia os marqueteiros, não sabia se ia pro ataque, então ficou perdido. Bolsonaro cumpriu seu papel também de tentar ficar mostrando ali a polarização dele com Lula, mas errou nessa questão da mulher, e errou feio, acabou comprometendo a participação dele. E o Ciro, que foi, segundo essa pesquisa do Datafolha, foi ali o segundo melhor avaliado. O Ciro é um caso curioso, né? Ele foi bem, sem dúvida, quando fala de propósitos e tal, mas ele deixou claro hoje, assim pelo menos deixou transparecer, dentro da estratégia dele é muito mais de atacar ao PT do que condenar aí os, vamos dizer, malfeitos do governo Bolsonaro. Ele, inclusive, estava com uma postura muito condescendente, né? A gente estava conversando sobre isso aqui, com o Bolsonaro, rindo, né? Até na hora do ataque, a jornalista Vera Magalhães, a câmera estava filmando ele, porque eles estavam ali, um respondia, outro comentava, e o Ciro ficou rindo ali da postura extremamente agressiva. E quando a palavra voltou para ele não repreendeu o Bolsonaro. Ele foi fazer isso só no outro bloco, depois provavelmente avisado por alguém daquela postura do Bolsonaro. Pegou mal, aí sim ele fez um desagravo à jornalista, mas não de imediato, logo após a agressão não, ele deixou passar e ficou até rindo, né? E mostrou hoje realmente que assim, ele hoje, talvez por uma estratégia de campanha, ele ataca mais o PT e poupa mais o Bolsonaro, talvez com uma estratégia de tentar pegar votos entre os bolsonaristas. Não sei se é uma tática que vai dar certo, mas em alguns momentos ele serviu até como uma escada para o Bolsonaro, né? Porque as perguntas eram contra o governo Bolsonaro e ele acabava direcionando os ataques para o PT. Mas aí no grupo de indecisos foi o segundo melhor avaliado.
E os outros candidatos, a Soraya Tronic e o Luiz Felipe Dávila, esse sim, a terminologia que a gente usa na política, né? Nanicos em relação ao percentual de votos. Então, eles tiveram alguns bons momentos, atirando para todos os lados, mas também, em alguns momentos, não foram tão bem. Então, ficou com destaque a Simone Tebet, mas tem que ver isso também, né? O lugar que ela estava, que patrimônio de votos que ela tinha para defender, o que ela podia se comprometer, né? Então, assim, a posição dela era mais confortável. Mas não há dúvida que ela se mostrou muito preparada ontem no Jornal Nacional. Na sexta-feira não havia sentido essa confiança nela e ontem foi ela quem melhor fez esse enfrentamento, por exemplo, contra o presidente Jair Bolsonaro, sem deixar de fazer críticas também ao líder das pesquisas, o ex-presidente Lula. Ela também, quando o Lula jogou para ela a questão das corrupções, na questão da corrupção nas questões da vacina, ela falou dessa questão, mas também lembrou de malfeitos durante o governo petista. Ou seja, ela soube bater nos dois lados e fazer esse enfrentamento aí, vamos dizer, mais severo aí contra o governo Bolsonaro. Então essa é uma avaliação, devem ter pesquisas agora, já depois desse debate, a gente vai poder medir melhor, mas o que é meio consenso hoje é que o debate, apesar de ter sido bom e tal, ter tido esses enfrentamentos, ele não deve mexer muito nesse cenário, né? Não deve ter Simone Tebet, apesar de bem, não vai disparar, né? Não vai crescer, provavelmente não vai nem ultrapassar o Ciro, mas vai crescer um pouco, né? Ciro vai permanecer no mesmo lugar, assim também como Lula e Bolsonaro. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, uma pequena oscilação, mas não vai fazer grande diferença o debate, porque os eleitores desses dois candidatos já estão muito cristalizados. O que pode mudar são os indecisos, né? Esse sim, né? Mas esses dois candidatos, os candidatos líderes, não falaram muito para os indecisos, falaram mais para os seus eleitores. É isso. Lucas, Luciana. São 9h55 e a semana também vai ser importante porque além dessas repercussões relacionadas ao debate, pelo menos nesses próximos dias, várias pesquisas aí ao longo da semana, BTG Pactual, a do Felipe também, já saiu essa do BTG. Sim, eu acho que tem uma hoje, talvez, que sai no jornal, eu acho. Tem uma do IPESP também, do Antigo Ibope, tem Datafolha na quinta, a do Instituto do Felipe, como é que chama? Quest. Do Quest também. Então, assim, uma semana de pesquisas pra gente aferir se o debate e as sabatinas do JN, não é, vão mudar alguma coisa nesse quadro que tá bem cristalizado a conferir. São 9h55. Só faz a diferença.